A jornada de Israel pelo deserto foi marcada por milagres espetaculares e murmurações constantes. Mas nenhuma rebelião foi tão orquestrada, tão ambiciosa e tão catastrófica em seu final quanto o levante liderado por Corá, Datã e Abirão. Eles não questionaram apenas a rota ou a comida. Eles desafiaram a autoridade divina e a ordem estabelecida por Deus. O resultado? Um juízo tão severo e inédito que o próprio chão se abriu para engolir os rebeldes. A terra, que dava sustento, tornou-se o sepulcro de um motim. O evento, registrado em Números 16, é um dos mais aterrorizantes da Bíblia. Ele serve como um memorial eterno sobre o perigo da inveja, da arrogância e da tentativa de usurpar o que é santo. Hoje, no Fatos da Escrita, vamos destrinchar a mecânica dessa revolta. Analisaremos o que motivou Corá, um levita privilegiado, a desejar o sacerdócio, o papel dos rubenitas Datã e Abirão na revolta política, e o significado teológico do juízo que os consumiu tanto pela boca da terra quanto pelo fogo do Senhor. 1. A gênese da rebelião, ambição e inveja. Números 16, 1-3. A revolta não começou com o povo comum, mas com líderes influentes, homens de renome na comunidade, que se sentiram negligenciados. Os três ramos da conspiração. A rebelião foi uma aliança perigosa de insatisfação em três frentes. Corá, o levita ambicioso. Corá era da tribo de Levi e descendente de Coate, o que lhe dava o privilégio de carregar a arca da aliança e os utensílios mais sagrados do tabernáculo. Números 4:15. Ele já tinha uma posição de honra, mas invejava o sacerdócio de Arão. Sua queixa era: se Deus santificou toda a congregação, por que só Arão e seus filhos podem oficiar? Ele queria o sacerdócio. Datã e Abirão, os rivais políticos. Estes eram descendentes de Ruben, o primogênito de Jacó. Eles acreditavam ter o direito natural à liderança política de Israel, que estava nas mãos de Moisés, um levita. Eles se sentiam enganados e acusaram Moisés de tê-los tirado de uma terra que mana leite e mel, o Egito, ironicamente, para matá-los no deserto, Vônete 13. Os 250, a elite dos príncipes. Completando o grupo, havia 250 líderes das tribos, homens respeitados e membros do concílio. Eles estavam insatisfeitos com a liderança e forneciam o apoio de massa e a legitimidade política necessária ao motim. A acusação central: arrogância de liderança. O argumento de Corá e seus aliados era simples e sedutor. Basta. Toda a congregação é santa, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos levantais sobre a congregação do Senhor? 3. Eles acusaram Moisés e Arão de se exaltarem sobre o povo. O que, na verdade, era a autoridade divinamente estabelecida por Deus, os rebeldes interpretaram como ambição e privilégio humano. O pecado central era a usurpação da autoridade. Corá queria a posição de Arão, sacerdócio, e Datã e Abirão queriam a posição de Moisés, governo. 2. A resposta de Moisés: humildade e submissão ao teste. Números 16, 4, 11. Diante de uma acusação tão grave, a reação de Moisés revela a sua natureza mansa e a sua confiança na soberania de Deus. A humildade da intercessão. Moisés não revidou com raiva ou defesa pessoal. A primeira coisa que ele fez foi prostrar-se rosto em terra. Vento 4. Este ato era um sinal de adoração e súplica a Deus, reconhecendo que a rebelião não era contra ele, mas contra o próprio Senhor. Vento 11. Ele se recusou a resolver a questão com a força humana e a submeteu ao juízo divino. O desafio do incenso Moisés propôs um teste para Corá e os 250 homens. Instrução. No dia seguinte, Corá e seus seguidores deveriam pegar seus incensários, colocar fogo e incenso neles e apresentá-los perante o Senhor. O significado: oferecer incenso era a função exclusiva dos sacerdotes arônicos.
Corá e seus aliados estavam sendo convidados a fazer o que era estritamente proibido aos levitas comuns. Moisés estava dizendo: se vocês são sacerdotes, ousem fazer o trabalho de um sacerdote. O homem que Deus escolhesse seria o santo. Verso 7. Moisés, em um discurso separado a Corá, ressaltou o privilégio que ele já possuía. Porventura, pouco vos é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, e agora procurais também o sacerdócio? Verso 9 e 10. O pecado de Corá era a ingratidão e a ganância espiritual. 3. A rebeldia política e a separação. Números 16, 12 e 27. Enquanto Corá aceitou o desafio teológico, Datã e Abirão se recusaram a reconhecer qualquer autoridade de Moisés. O desafio de Datã e Abirão Moisés enviou mensageiros para chamar Datã e Abirão, mas eles responderam com desprezo aberto: não subiremos. Verso 12. Eles consolidaram a acusação política. Moisés falhou. Eles o culparam por tirá-los da prosperidade e por se assenhorear sobre eles. Verso 13. O orgulho deles era tão grande que eles não apenas rejeitaram a autoridade de Moisés, eles rejeitaram o chamado de Deus. O último aviso, o teste de lealdade. Moisés, em resposta à crescente ira de Deus, recebeu a ordem de afastar a congregação. Ele se dirigiu ao povo, estabelecendo a condição para o juízo. Afastai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Verso 26. Este foi o momento da separação. O povo tinha que fazer uma escolha clara de lealdade: ficar com os rebeldes e morrer, ou se afastar e viver. O povo obedeceu e se afastou. A tragédia se tornou seletiva. 4. O juízo inédito, terra e fogo. Números 16, 28 e 35. Moisés, então, proferiu o sinal final que provaria quem era o líder escolhido por Deus. O juízo viria de uma maneira totalmente nova. O juízo da terra. Moisés declarou que, se os rebeldes morressem de morte natural, ele não seria o enviado de Deus. Mas se algo novo acontecesse, a prova seria irrefutável. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca e os tragar com tudo o que é deles, e vivos descerem ao Seol, sepultura, então sabereis que estes homens blasfemaram contra o Senhor. Verso 30. No instante em que Moisés terminou de falar, a terra debaixo deles se fendeu. As tendas de Datã e Abirão foram engolidas, junto com suas famílias e todos os seus bens. Eles foram tragados vivos ao Sheol. A morte veio do chão que eles pisavam, uma ironia do deserto. O juízo de Datã e Abirão, a rebelião política, foi um juízo geológico. O poder de Deus usou a própria natureza para consumir a ambição humana, provando que aquele que havia criado o mundo poderia destruí-lo se necessário. O juízo do fogo. Simultaneamente, o juízo sobre a rebelião sacerdotal, Corá e os 250 líderes, foi distinto. Então, saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Verso 35. O fogo do tabernáculo, que era santo e exclusivo, consumiu aqueles que ousaram oferecer fogo profano, ou incenso profano, como Uzias faria depois. O juízo de Corá e dos levitas foi um juízo de fogo, provando que apenas a linhagem sacerdotal de Arão era permitida a se aproximar de Deus com o incenso. O juízo foi duplo, mas o recado era singular. Deus é santo, e a sua ordem não pode ser alterada ou usurpada. 5. As consequências duradouras, o aviso. Números 16, 36, 50. A tragédia não terminou com a morte dos rebeldes. Suas ações tiveram ramificações imediatas e duradouras. O memorial dos incensários. Deus ordenou que os incensários de bronze dos rebeldes fossem recolhidos, batidos e usados para revestir o altar de bronze. Este revestimento serviu como um sinal, memorial para os israelitas, para que ninguém de fora da descendência de Arão
se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não lhe suceda como a Corá e a sua congregação. Fintro 40. O juízo se transformou em uma advertência perpétua sobre a santidade do sacerdócio e a autoridade divina. A praga e a intercessão de Arão. No dia seguinte, a congregação inteira se reuniu para murmurar, acusando Moisés e Arão de terem matado o povo do Senhor. A cegueira e a teimosia eram incríveis. A ira do Senhor se acendeu novamente, e uma praga começou a dizimar o povo. O que salvou Israel dessa vez? Não foi Moisés, mas Arão. Aquele cuja autoridade foi questionada, agora era o instrumento da redenção. Moisés ordenou a Arão que tomasse o incensário e fizesse expiação pelo povo. Arão pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, 20:48, e a praga cessou. Morreram 14.700 pessoas por causa dessa rebelião secundária, provando que a rebelião era contagiosa e mortal.